essa ponte alta aí. tão longa, pô. Aí andamos lá, foram 3 voltas, 3 idas e volta na ponte, e ele acenando pro povo e feliz, aquela alegria toda. Quando a gente sai, ele vira pra mim e diz assim: Capita, qual vai ser a notícia? Eu falei: presidente, essa tá fácil, a notícia vai ser que a gente andou na ponte sem capacete. Ele falou: exatamente, nós andamos sem capacete na inauguração da ponte do Abunã. Assim eles vão falar da inauguração da ponte do Abunã. E essa foto nossa aqui, andando nessa moto, você acha que vai rodar quanto? Eu falei: presidente, faço a menor ideia. Ele falou: vai dar uns 5 milhões de curtidas assim, já para começo de conversa. E foi isso que aconteceu, o negócio bombou, a foto viralizou, saiu em todos os grupos de caminhoneiro, todo mundo falou da ponte do Abunã. Essa é a genialidade do presidente Bolsonaro. Qual é a ponte agora que nós terminamos, faltavam apenas as cabeceiras, sem terminar as cabeceiras? Essa é a ponte que fica lá entre São Geraldo do Araguaia e Xambioá. É uma ponte que fica na divisa. É uma ponte de uns 500 metros, não? É uma ponte, até mais. É uma ponte de 1.000 e poucos metros, é uma ponte que fica na 153, na divisa do Tocantins com o Pará. E veja, até hoje também quem atravessa essa ponte atravessa de balsa. E a ponte tá pronta. Tá 2 anos a ponte pronta. Pronta, só falta as cabeceiras, mais nada. Se bobear, o Lula vai fazer a cabeceira e vai lá inaugurar para dizer que foi ele. Mas vai fazer isso, não tenho dúvida. Fala, Léo. Vamos lá. Rodrigo Custódio. Presidente, como a política de tarifas de Donald Trump será considerada por um possível governo seu ou de outro candidato da direita no Brasil? Qual a sua visão? O que eu posso falar? Quando eu fui presidente junto com o Trump, ele também começou a taxar o aço. Eu conversei com ele. Ele tinha um carinho grande por mim. Sei o meu tamanho, né? Porque o PIB deles é 14 vezes maior do que o nosso. E ele prisou também ato contínuo de prorrogar uma questão de etanol de milho aqui. Eu conversei com o nosso setor e prorrogamos e tivemos esse tipo de comportamento. Agora, ele tem falado que quem quiser fugir do padrão dólar, como o Lula já falou mais de uma vez, né? Ele quer o padrão yuan, a moeda chinesa aqui. Ele vai taxar tudo em 100%. Ou seja, o Lula está o tempo todo brincando com o perigo, né? Agora quem paga a conta é a população brasileira. Se eu fosse presidente, eu saberia como conversar com ele. O Lula podia ir para lá conversar com o Trump, até a Janja podia conversar com o Elon Musk também, né? Que ela gosta muito dele, porque ele é um secretário muito especial dele para tratar desses assuntos. Mandou um fuck you, Elon Musk, né? Pro Bolsonaro e pro Tarcísio, o Haddad esteve aqui sexta-feira e ele acusou você de fake news, Tarcísio. Você viu isso daí? Aquele vídeo que você fez sobre SMS, se não me engano, foi isso? Né? Que ele falou, pergunta lá para ele se aquilo não foi fake news, que foi a gente. Explique pro pessoal. Chegou a ver mais uma vez ele mostra que desconhece o que acontece, né? Assim, tem nada de fake news ali. Você pode pegar... eles, na verdade, vieram com uma medida para combater a inflação e totalmente equivocada. Olha, eu vou tirar taxa de importação. Vou tirar a taxa de importação daquilo que o Brasil é exportador. Ou daquilo que o Brasil sempre importou e já não tinha taxa. O Brasil sempre foi importador de trigo. Inclusive, oferecia cota para alguns países e essas cotas não eram alcançadas, né? Então, no final das contas, qual é o impacto que essa liberação, essa isenção de taxa de importação vai trazer na inflação de alimentos? Nenhum, e a gente sabe disso, todo mundo sabe disso, o mercado todo sabe disso. E aí eles empurram a responsabilidade para os estados e falam o seguinte: olha, estados, vocês precisam zerar o ICMS da cesta básica, dos produtos da cesta básica. Pois bem, aqui em São Paulo a gente já faz isso, primeiro, aqui você tem a cesta básica paulista, então você tem uma alíquota modal de 18%, a cesta básica paulista é taxada em 7%, mas dentro da cesta básica paulista você tem uma série de produtos que estão isentos de ICMS. Então vamos lá, vamos pegar, por exemplo, o arroz. O arroz é zero de ICMS em São Paulo. Quando é que a gente assinou o decreto de isenção do ICMS de arroz? Então, só lembrando, existem algumas isenções que estão sendo dadas há algum tempo, só que esses decretos eles têm prazo de validade no tempo. Esses decretos, essas isenções encerraram todas no final do ano. E aí foi decisão nossa prorrogar. Então, arroz, zero de ICMS em São Paulo. Feijão, zero de ICMS em São Paulo. Farinha de mandioca, zero de ICMS em São Paulo. Farinha de trigo, zero de ICMS em São Paulo. Então, não só a farinha de trigo, como os industrializados decorrentes. Então, você pegar massas. Se você pegar massa, vai lá na tabela da Abras, tem 7% de ICMS. Mas aí não dá para esquecer que tem um crédito outorgado de 7%. Então, a gente, no final, compensa. Então, o crédito que a gente outorga, zera a alíquota.
Então, massas é zero, bolacha é zero, ovo. Ovo é um caso de imposto negativo em São Paulo, que não só é zero de ICMS, como a gente dá um crédito otorgado para embalagem. Então, a gente zera o tributo e credita ainda para embalagem. Pegar carnes, por exemplo, é zero para o pecuarista, é zero para o produtor. Quando chega no frigorífico, você tem um imposto de 7%, mas você tem um crédito otorgado de 7%. Então, esse crédito otorgado zera a alíquota. E aí vai até o varejo no final, que você tem um regime especial para os supermercados, que é de 4,5%. Então, assim, boa parte dos produtos aqui em São Paulo já estão zero, e isso é verdade. A gente tem todos os decretos. Então, assim, é um pouco desconhecimento do assunto e ficar se justificando. E outra, é uma coisa que tem que ser dita. O que pode aliviar a inflação de alimento? Não é nenhuma ação do governo, é o fato da gente esse ano ter uma super safra. Ano passado choveu pouco, a gente teve quebra de safra, esse ano você vai ter uma super safra. E o efeito dessa super safra só não vai ser melhor por dois motivos. Porque o índice de preço do produtor subiu mais de 9%, o produtor está pagando mais caro, e aí é o desmantelo fiscal, é o país gastando muito, né? A inflação disparando, o câmbio disparando, então o efeito câmbio, etc., nos insumos, está fazendo com que o produtor gaste mais, tem um custo mais alto para produzir. E o segundo efeito é estrutural, é a questão frete. Então, o que acontece? A chuva do ano passado atrasou, o pessoal plantou em novembro, plantou em menos tempo. Hoje a gente tem tecnologia para plantar em muito. Novidade do Descomplica em 2025. Agora